começando do começo, né? Eu comecei a tocar com 11 anos, né? E, e eu já, assim, rapidamente eu comecei a querer, assim, desde quando eu era pequeno, eu já queria me tornar músico profissional. Então não é que foi uma coisa assim de ah, eu comecei meio devagar. Não, cara, quando eu comecei a tocar, eu já tinha uma coisa na minha vida muito forte de eu querer ser músico profissional. Eu nunca tive nenhuma época de eu não querer isso muito na minha vida. Eu já tive isso desde pequeno. Eu comecei a estudar violão clássico com 11 anos e com 16 anos eu já estava trabalhando com músicos profissionais bem mais velhos do que eu. Então, a minha mãe teve que fazer emancipação, aquela coisa de documentação por causa do juizado de menores, tal. O meu pai não aprovava. Eu tinha que, juro por Deus, eu não estou exagerando, cara, eu tinha que jogar guitarra pela janela do meu quarto para eu descer, sem o meu pai saber, e tinha essa coisa de tomar ônibus de madrugada, né, cara? Então, era até meio, assim, era meio tenso o negócio, né? Mas eu, rapidamente, ali com 16 anos, eu já estava começando a querer a subir no palco para tocar, tal. Eu tinha uma coisa, hoje em dia não tanto, mas quando eu era bem jovem, eu tinha uma verdadeira obsessão por isso, cara. Eu pensava nisso 24 horas, assim. Não tinha outra coisa na minha cabeça. Só. E aí, você se aproximou mais da guitarra mesmo. Sim, bicho, E já emendando uma pergunta, né? Teve algum guitarrista foda assim, gringo ou mesmo brasileiro que te inspiraram? Obviamente sim, né? cara, eu sou um cara super sincero, super. Quando eu comecei a tocar, é muito louco, porque eu, na minha vida, quando eu era criança, eu tinha uma voz extremamente aguda e irritante, assim, sabe? Muito aguda mesmo. E aí, quando eu tive a fase de adolescência, aquele lance do hormônio, do gogó, cacete, a minha voz ficou extremamente grave. Porém, cara, eu não perdi aquelas coisas altas. Então eu tinha aquele lance, assim, eu cantava a música do Suzy 4, eu cantava muita coisa do Led Zeppelin, assim, que eu gostava pra cacete daquilo, mas eu ainda estava naquela coisa de tocar assim, mas eu não tinha, eu não tinha, eu tinha esse lance de querer tocar e cantar, né? Então, quando eu comecei em banda, assim, como eu tinha muito grave, muito agudo, então eu fazia voz de homem, voz de mulher, etc. Então os caras me viam que era uma coisa, você pode fazer backing vocal, né, cara? Que a voz, na verdade, ela é um instrumento a mais, né, se você tem ela como cantor. Então eu comecei não tanto aficionado em querer ser um puta guitarrista, assim, bem nesse começo. Depois já, cara, aí eu já tinha esse lance, eu realmente eu gostava muito do Led Zeppelin, era o lance do Jimmy Page, assim, eu achava muito louco tal, e aí um primo meu, ele gostava muito de Rush, de Yes, essas coisas de rock dos anos 70, cara, essa coisa dessas bandas todas dessa época, né, cara, que eram essa coisa do rock progressivo ainda, né? Tinha outras bandas, né, cara? Ele Sim. estava falando aí de Supertramp, de Triunvirato, de, sei lá, tinha muita coisa muito profunda, assim, né, meu? Então eu vivi meio que eu sou de 68, cara, então eu tava pegando a galera mais velha que eu, que tinha muito esses discos dos anos 70, né? Sim. Mas era um outro mundo, né, brother? Aí ali que eu comecei assim, aí com uns 18, 19 anos eu tinha, aí o Elcio, que era o guitarrista do Golpe de Estado, eu comprei uma Gibson dele, cara, e aí eu já entrei nessa coisa de Les Paul, porque o lance do rock tem umas coisas a ver com os instrumentos, né, meu? Não é bem só. Uhum. Existe uma mística, né? Eu sou apaixonado por Les Paul até hoje. E existe um lance assim, a guitarra é que nem a espada do herói, né, velho? É uma coisa meio.
é difícil de explicar isso, só quem toca e quem gosta de Les Paul sabe, né? Que eu não acho a Les Paul uma guitarra confortável, como as pessoas falam, tal. Muito pelo contrário, eu acho um instrumento difícil, mas eu amo, assim, guitarra pra cacete. Foi meio isso, assim. Mas você não falou um guitarrista. Tem algum que você olhou? Cara, então, eu comecei com esse lance do Jimmy Page, né, cara? Porque ele tinha aquela coisa de, puta, passar aro de violino na guitarra, uns efeitos de delay que ele usava. Tem aquele negócio que chama, puta, eu não vou lembrar o nome, tem uma anteninha, assim, que ele põe a mão, vai... não lembro, chama Tami, não sei. O cara era um bruxo, né, bicho, assim, era muito louco, né, cara, assim, eu comecei meio dentro desse universo, mas eu tinha 16 anos, né, cara, ainda era tudo muito do começo, assim, né, mas ao mesmo tempo eu também, aí eu arrumei um trampo mesmo, eu comecei a tocar num bar nessa época, e lá, cara, era só MPB, era violão, tal, tinha um cara que cantava, tinha uma senhora que cantava, tal. Então era aquela coisa, né, bicho, já que não tem nada a ver com rock, né, cara, violão de nylon, Chico Buarque, Caetano, essa época era uma, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 41. Eu vou fazer 53, cara. Puta, são 12 anos de diferença, né? Então, assim, era uma época que rolava essa coisa, né, bicho? Era Rede Globo, disco da novela, saca? MPB, Elis Regina, Chico Buarque, Caetano, Gil, tal. E eu tocava violão e eles eram os dois, eles eram um casal e a banda toda era deles, tal. E eu comecei a tocar nessa banda, eu tava com 16 anos, né, meu? Então eu também, aí tinha esse lance já de querer tocar rock, mas aí a gente tá no Brasil, né, bicho? Você já começa ali a entender também que a galera tem um gosto super eclético, assim, no Brasil, dificilmente, sei lá, conhecer que tem gente que tem essa coisa de entrar num estilo e fazer aquilo a vida toda, mas não foi o meu caso, né? Eu já comecei a tocar música brasileira ao mesmo tempo, entendeu? Com um pouco de tempo depois que eu comecei a realmente a trabalhar com músicos de cover de rock, né?